A gente vai falar, isso é histórico, aqueles times que aparecem de tempos em tempos? Eu tenho certeza que sim, até porque o PSG, assim, tem grana há muito tempo, né? Não é de agora. A questão da grana, né, da diferença financeira também para outras equipes, mas até então não tinha conseguido se consolidar com esse futebol, né, vistoso, um futebol interessante de ver, e ficava batendo na trave, né? Mesmo com o Neymar, mesmo com o Mbappé, batendo na trave, assim, de Champions League, de grandes competições. E só reinando de fato na França, né? E agora a gente está vendo, né, um PSG imperativo em campo que colocou o Real Madrid no chinelo. Então isso para mim é uma demonstração muito, muito, muito grande de que realmente esse PSG deve ser histórico e certamente vamos falar dele por bastante tempo ainda, até porque essa geração vai evoluir. A gente tem ali jogadores muito jovens ainda, que tem muito espaço para evoluir o futebol, desenvolver seu futebol. Eu acho que a gente está aí um Barcelona 2.0 daquela geração. Júlio Gomes, você que está de perto acompanhando tudo isso, o PSG está naquele, capaz, é possível que entre naquele hall dos super times históricos, pelo que tem feito? Acho que sim, Tirone. E assim, se o PSG for campeão do Mundial de Clubes, assim, se essa Copa do Mundo de Clubes se consolidar, né, e a gente tiver outra em 2029, 2033, 2037, se a FIFA conseguir o sonho dela, que é ter esse campeonato de 2 em 2 anos, né, para bater de frente com a Champions League, porque no fim é sobre isso, né? É sobre a FIFA conseguir ter um torneio de clubes que seja mais importante do que a Champions League. Esse é todo o plano por trás da criação dessa Copa do Mundo. Se essa Copa do Mundo se consolidar, a gente certamente no futuro vai dividir em dois, né? O Copa do Mundo de Clubes, lista de títulos, e Mundial, Intercontinental, o de sempre, de todo ano, como sempre teve e vai continuar tendo. E aí eu quero ver que time que vai conseguir, ainda mais sendo de 4 em 4 anos, que time que vai conseguir o feito de uma tríplice coroa na Europa, onde quer que seja, que aqui no Brasil também, a nossa tríplice coroa, que seja Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, se não me engano, só o Cruzeiro conseguiu, lá em 2003, né? Então, ou Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, nunca ninguém conseguiu, né? Então, quem é que vai conseguir uma tríplice coroa e ganhar a Copa do Mundo de Clubes? Então, esse feito, se o PSG conseguir no domingo, ele vai ficar aí como algo inatingível por, sei lá, 50 anos, 60 anos, sei lá quando que alguém vai conseguir fazer o que o PSG está fazendo. A Lívia citou a idade dos jogadores, e isso é um fator muito importante. Assim, só batendo o olho rapidamente aqui, olhando para jogadores titulares. O Marquinhos tem 31 anos, ok. Nuno Mendes, 23. O Hakimi, 26, né? Tá aí na pista, mas tem só 26 anos. João Neves, 20. Vitinha, 25. Fabian Ruiz, 29, já é um pouco mais velho, mas Kvaratskhelia, 24. Barcola, que é banco, 22. O Dembélé, já 28. Doué, 20. Assim, é um time muito jovem. É um time muito novo, é um time que tem para muitos anos. O que pode acontecer? Sei lá, dá louca no Luiz Henrique sair, que ele saiu do Barcelona. Né? O Luiz Henrique é um cara super impulsivo e ele é, obviamente, a grande mente por trás desse PSG. Então, além das contratações e tal, você tem um técnico que conseguiu convencer os jogadores a jogar do jeito que ele entende, que ele sente o futebol, defendendo desde o ataque, enfim, e por aí vai. Então, tem tudo, tem a faca e o queijo na mão para ser um time geracional. E o Luiz Henrique fala, isso aqui está só começando. A gente falou várias vezes isso aqui está só começando. Se tiver só começando, vai ser um time para entrar no grupinho aí de 3, 4 maiores da história do futebol. Imagina onde é que vai terminar se só está começando, hein, Casão? Então, eu acho que vai ser um ciclo longo. O futebol tem ciclos, né? Aparecem equipes com ciclos que ganham tudo, ou que disputam tudo, ou que sempre entram como favoritas e tal. O PSG, ele escolheu uma estrada lá atrás que foi equivocada para ele.
ser uma equipe, formar uma equipe forte, porém refém de 1 ou 2 ou 3 jogadores. Refém em todos os sentidos. Refém tecnicamente, refém do jogo, refém até de poderes, e aquilo ali não funcionou, foi um desastre. Chegou numa final de Champions, porque foi a Champions da Covid, que foi concentrada lá em Lisboa, um jogo só, não teve ida e volta, enfim. Então o PSG chegou numa final, num torneio atípico. Não teve 2 jogos, foi num lugar só, ninguém jogou em casa. Então, naquele momento o Bayern estava atropelando todo mundo, tinha metido 8 no Barcelona e tudo mais. O PSG, o Luiz Henrique, o maior mérito dele, na minha visão, foi chegar e limpar a casa. Ele chegou, o Messi estava saindo. O Neymar saiu, acho que um mês e meio depois. Ele só ficou com o Mbappé, né, pro outro ano. Na minha visão, eu acho que está muito claro que quando ele foi procurado pela direção do PSG, ele falou assim, eu quero fazer o meu time. Eu não quero, eu jogo coletivamente, meu plano é jogar coletivamente, eu não quero aquele jogador. O Messi está saindo, tudo bem, eu não vou colocar problema algum, pode sair. O Neymar está saindo, também, não vou colocar problema nenhum, pode sair. E o Mbappé eu vou ficar, que ia ficar mesmo, que a diretoria deu todo o poder para o Mbappé. Quando os 2 saíram, o Mbappé virou dono do time. E também não funcionou. Então o mérito dele foi construir um grupo de jogadores que, apesar de ter 3, 4 jogadores num nível técnico superior, né, acima da média, jogadores inteligentes futebolisticamente falando, dribladores que partem para cima, que dão assistência, que fazem gols, que são agressivos, como é o Doué, como é o Dembélé, como é o Kvaratskhelia, como é o Barcola, que entra também, arrebenta com o jogo. Mas, no fundo, o núcleo do PSG é um time coeso, coletivo, que todo mundo ataca o adversário. O PSG se defende atacando, o PSG se defende agredindo. Ele agride para roubar a bola e fazer gols, mas também agride para não ser agredido. E isso, na minha visão, está sendo uma revolução no futebol, porque a revolução no bom sentido, tá? Nada comparado com a Holanda de 74 e tudo mais. Estou vendo uma revolução nesse momento, porque a moda do futebol foi ditada pelo Guardiola por muito tempo. Aquele futebol de toque de bola, toca, espera um momento, mas toca muito para o lado, toca muito para trás, posse de bola de 80%, mas muita bola sem ter agressividade, muitas bolas para o lado. O PSG é completamente ao contrário. É posse de bola para frente. Vai lá e agride qualquer um. Não é um time qualquer que parte para cima do Real Madrid numa semifinal de Copa do Mundo de clubes e vai lá em 25 minutos acabou o jogo. Em 25 minutos tinha acabado o jogo. Não teve nada, não teve jogo, não teve nada. Foi um domínio completo, 2 domínios diferentes. Eu até gravei um vídeo. O primeiro domínio foi agressivo para decidir o jogo, meteu 3, podia ter feito 4 ou 5. No segundo tempo, foi um domínio de administração de jogo. Já estava 3-0, puxou o Real Madrid para cima, correu um risco calculado, mas ao mesmo tempo teve 3, 4 contra-ataques, foi fazer o 4º gol lá no final, mas podia ter feito o 4º em 15 minutos, o 5º 30 minutos, podia ter feito tantos gols no primeiro tempo, tantos gols no segundo tempo, como fez no primeiro. Então, para mim, vai ter um domínio, sim, de ciclo. Porque a partir do ponto, vamos supor que algum jogador desse grupo comece a fugir um pouco do estilo coletivo, começa a ter uma vaidade um pouco mais excessiva, em relação à ideia do Luiz Henrique, o Luiz Henrique vai chamar, vai conversar para tentar puxar, né, baixar a bola e colocar a peça no lugar. Se essa peça não querer voltar para o lugar, eles vão vender, ganhar muito dinheiro e vão contratar um outro grande jogador que faça parte dessa mentalidade coletiva. O futebol de hoje, o futebol moderno, o futebol atual, é aquele que o PSG joga. É um futebol coletivo, independentemente do brilho individual de cada um, porque o brilho do PSG acontece na hora de decidir a jogada.
É uma jogada individual, vai ou faz o gol ou dá assistência. Não é tentativa de dribles no meio campo, para trás, tentar dar um chapéu, tentar dar uma carretilha, que era o hábito dos outros jogadores, né? De fazer uma jogada individual e chamar a atenção para si. O PSG não chama. Ninguém chama a atenção para si próprio. É uma atenção coletiva. E isso é brilhante conseguir isso no futebol. E o Luiz Henrique está conseguindo por causa da mentalidade dele, por causa que os jogadores acreditam nele, a ideia dele. E outro detalhe, não tem mais no mercado, no futebol mundial, aqueles jogadores de top, lá em cima. Cristiano Ronaldo, Messi, sabe? Esse tipo de Zidane, esse tipo de jogador. O Neymar no auge, não tem mais. Tem aqueles bons jogadores que são melhores que os outros, mas eles não alcançam esses que eu estou falando. Então o futebol foi obrigado a virar coletivo. Você não tem mais aquele jogador que você vai jogar para ele, porque não tem mais aquele cara que vai decidir sozinho. Então precisa do coletivo. E o PSG foi talvez o time, o Luiz Henrique foi o cara que sacou mais rápido isso e conseguiu fazer. E ele foi para um time que tinham 3 donos, hein? 3 jogadores que mandavam. E ele conseguiu limpar a barra e fazer esse time que está encantando o mundo. Eu sou encantado com o PSG. Muito bem, tá todo mundo encantado com o PSG. Realmente, em cima disso que o Casão falou, tem uma frase que está rodando aí do Luiz Henrique, ainda dos tempos que o Mbappé é do PSG, né? Que ele fala, você gosta do Michael Jordan, né? Não é o Michael Jordan, ele era o melhor do mundo, mas ele corria para todo mundo, por todo mundo, corria, ajudava, tal. É isso que o futebol tem que ser, os jogadores têm que ser, foi isso que ele falava mais ou menos. Bom, vamos lá. Tem uma curiosidade interessante, que são os últimos 10 jogos, tanto de um finalista como de outro. Vamos colocar na tela aí primeiro o PSG. Qual é a curiosidade do PSG? Nos últimos 10 jogos, ele tomou gol faz muito tempo que ele não toma gol. O último gol que ele tomou foi contra o Botafogo, para você ter uma ideia da situação. Montpellier 1, PSG 4, depois PSG 3, Auxerre 1, PSG 3, Reims 0, PSG 5, Inter de Milão 0. Aí vai vendo o que ele foi fazendo com os pesos pesados europeus. PSG 4, Atlético de Madrid 0, aí perde para o Botafogo naquele jogo. Aí passa meio brincando pelo Seattle Sounders, 4-0 no Inter Miami, 2-0 no Bayern de Munique, 4-0 no Real Madrid. Então essa é a curiosidade do time do PSG. Já o Chelsea perdeu 2 dos últimos 10 jogos que disputou. Um deles para quem? Ele mesmo, o Flamengo. Exatamente, 3-1, aquela sapatada que o Flamengo deu no Chelsea na primeira fase. Newcastle 2, Chelsea 0 lá atrás. Depois ganhou do Manchester United 1-0, ganhou do Nottingham Forest 1-0, enfiou 4 no Betis na final da Conference League, 2-0 no Los Angeles. Aí tomou de 3-1 do Flamengo, uma derrota bem perdida mesmo. Aí ganhou do Esperance, depois do Benfica, passou pelo Palmeiras e passou pelo Fluminense, esses últimos 10 jogos do Chelsea. Então tá aí o embate. Lívia, o PSG é super, hiper favorito? Então, eu acho que essa questão de favoritismo, ela vai se confirmando ao longo dessa competição, né? A expectativa que a gente tinha era de ver um PSG muito forte desde a primeira fase, mas também teve a questão de desgaste físico da temporada, tudo isso, né? Uma pós-Champions League, os jogadores mais cansados, mas acho que de saco cheio também, né, da temporada. Então, a primeira fase, ela não foi grandes coisas nem para PSG e nem para Chelsea. Mas deu para perceber que a evolução, né, das duas equipes e o comprometimento com a competição também foi crescendo. Então, assim, esse PSG contra o Chelsea, os dois times focados, os dois times apresentando o seu melhor futebol, não tem nem comparação. O favoritismo do PSG é muito acima, e não porque o Chelsea seja um time muito inferior. Eu acho, né, tem ali excelentes jogadores. Agora também acabou de trazer mais um atleta muito bom, o João Pedro. Mas tem um ponto assim, principal, que é a questão coletiva que o Casão estava citando. Isso, para mim, ainda coloca o PSG numa prateleira acima. O Chelsea está se reinventando, está entendendo ainda a melhor forma de jogar. Sofreu muitas mudanças, né? Sofreu com muitas mudanças. E também alguns probleminhas internos de vestiário, né? Um mal-estar
que tem rolado lá com o meia turco. Então, todos esses elementos ajudam, né, colaboram para que o PSG esteja numa prateleira acima e também muito mais embalado da temporada. Acredito que ainda, nesse momento, o favoritismo pesa bem mais para o PSG. Ô, Júlio, você queria falar, dar mais um plano ainda sobre uma questão do PSG? Sim, porque é uma coisa curiosa, né? A temporada do PSG, a gente tá vendo essa reta final, né? Esses massacres, 5-0 na Inter de Milão na final da Champions, 4-0 no Atlético de Madrid, 4-0 no Real Madrid, né? Nos últimos jogos, o único gol que tomou foi do Igor Jesus, mas a temporada do Paris Saint-Germain, ela não foi esse mar de rosas, né? No ano passado, na temporada passada, 23-24, o PSG chega na semifinal da Champions League, ganha do Barcelona, um jogo que tem uma expulsão besta do Araújo. É nesse jogo que tem a conversa do Luiz Henrique com o Mbappé. Já vou até guardar isso que você citou numa caixinha para trazer um pouco de contexto. Começa a temporada atual e o Mbappé, sem o Mbappé já, né, que já tinha ido para o Real Madrid, e o Luiz Henrique coloca no final do ano o Dembélé no banco de reservas. Exatamente porque o Dembélé não estava na mesma vibe, digamos assim, como disse o Casão, né? O cara escapa, o Luiz Henrique chama e vamos ver se entra no esquema ou não. E o Dembélé não estava no esquema. O Dembélé não estava correndo para o time, o Dembélé não estava fazendo o jogo que o Luiz Henrique esperava dele. Vira o ano natural. A gente entra em 2025 com o Paris Saint-Germain fora da zona de classificação de 24 times para a fase final da Liga dos Campeões da Europa. Lembra que os 8 iam para as oitavas de final, do 9º ao 24º disputavam playoff, e os Sturm Graz e Young Boys da vida iam ser eliminados? O PSG estava nesse grupo aí. O PSG vira o ano eliminado. E aí tem um jogo contra o Manchester City, em que no intervalo ele estava perdendo por 2-0. Então essa era a temporada do PSG. O PSG estava a 45 minutos de sequer se classificar para os playoffs da Champions League. Aí o Dembélé vem do banco no intervalo desse jogo, acaba com o jogo no segundo tempo, o PSG ganha por 4-2, vira o jogo, o Manchester City que acaba se classificando na Bacia das Almas e depois vai ser eliminado na Champions League. Quem teve a temporada trágica foi o City, e aí o PSG arranca e o Dembélé arranca. Então olha como o futebol é dinâmico, né? 6 meses atrás, o PSG estava perdendo por 2-0 do Manchester City e sendo eliminado na fase de grupos da Champions League. Agora, passa por essa coisa de, não, Dembélé é a estrela que sobrou, né? A estrela vai ficar no banco aí, não tá querendo jogar do jeito que a gente joga, vai ficar no banco. E o Mbappé, a conversa com o Mbappé na temporada anterior, passou por aí, foi algo que tá no documentário, né, de 3 episódios que foi feito sobre o Luiz Henrique, sobre essa primeira temporada do Luiz Henrique no PSG, é daí que vem essa imagem, e é muito boa, em que o Luiz Henrique mostra pro Mbappé, que, cara, se ele defender, se ele marcar a saída de bola, se ele fizer a interceptação das linhas, etc., ele vai ser o grande exemplo para o time inteiro vai fazer isso, eles vão ser uma máquina de defender e, consequentemente, todo mundo vai brilhar. E no jogo seguinte contra o Barcelona, lá pela Champions League, da temporada anterior, acontece um lance inacreditável até, né? Essas coisas são maravilhosas. É igualzinho o lance que ele mostra pro Mbappé, é igualzinho. E o Mbappé rouba aquela bola e o PSG faz o gol e o PSG se classifica para depois ser eliminado pelo Borussia Dortmund na semifinal. Agora, eu concordo com o Casão, eu não acho que querer que o time jogue de uma forma coletiva com todo mundo defendendo seja algo que o Luiz Henrique inventou, mas ele de fato conseguiu colocar em prática agora. Os técnicos estão tentando isso há algum tempo, e a questão é como lidar com essas estrelas, né? Como esses jogadores. Eu não acho que você precisa pegar o Mbappé e botar ele 60 jogos por ano para fazer isso lá na frente, né? De repente, contra o Estrasburgo, o Nice e o Reims, dá para você não precisar disso. E na hora H você precisa que todo mundo atue da mesma maneira. Agora, pro Luiz Henrique não existe muito isso, né? E o exemplo é o Dembélé amargando o banco de reservas durante boa parte da temporada, porque não entrava no esquema. Na hora que entrou, o PSG passou a ganhar tudo e o Dembélé vai possivelmente ser o bola de ouro.